Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Nóbrega e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre trabalhos acadêmicos e pesquisas, sim, no ensino médio, né? Ou seja, vamos iniciar, mesmo jovens no ensino médio, a entrar nesse mundo acadêmico e saber por que existem regras, como são essas regras, como é que eu faço um trabalho um pouco melhor, né? Um pouco mais adequado aí não só a universidade, mas por que não o próprio ensino médio. Então, vou trazer algumas informações para a gente pensar um pouquinho e vamos embora, vamos lá. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é a questão da BNT, ou seja, o que significa essa BNT e por que ela é importante eu saber sobre isso quando eu vou falar de trabalho acadêmico, seja um trabalho simples ali do ensino médio que eu estou começando a fazer dessa forma, seja um TCC, um mestrado, lá, uma dissertação, uma tese. A BNT é justamente onde, na nossa regra brasileira ali, é a sigla da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um órgão privado e sem fins lucrativos que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no país. Por que padronizar? Se cada um fizer de uma forma, a gente não vai se entender, não vai conseguir transformar, evoluir em nada a nossa pesquisa. A gente precisa ter um padrão, um método, uma regra. Então, essa normatização técnica dos produtos científicos e tecnológicos documentais é fundamental para a total e ampla compreensão e identificação destes, né? Ou seja, eu estou aqui em uma determinada cidade, em São Paulo, e eu consigo entender um trabalho acadêmico que é produzido lá do outro lado do país, por exemplo. Então, essas normas costumam ser utilizadas como padrão para a produção de tese, monografia, dissertação acadêmica, como TCC, e por aí vai. Cada norma brasileira se destina a uma característica específica da produção acadêmica científica, por exemplo. E aqui existem alguns exemplos dessas normas de acordo, né, com o que está sendo pesquisado e colocado ali a público. Aqui embaixo está o link, né, da onde que veio essa descrição, de onde que eu tirei. Então, a gente primeiro precisa saber o que é BNT para entender algumas regrinhas que mais para frente eu vou falar. E aí, logo na sequência, eu coloquei essa questão, porque assim, é o que eu mais me deparo num trabalho simples de ensino médio, alguns alunos, que vão lá, eu peço uma pesquisa, que na verdade não é bem a pesquisa que a gente vai falar só hoje, desse tipo. Eu falo assim: vamos procurar nos sites lá sobre um determinado tema. E a primeira resposta que vem, ou é o Wikipedia, ou é o Braille, e o aluno vai lá e reproduz aquilo. Então, assim, como pesquisar em sites e saber se são ou não confiáveis? A primeira coisa, né? Então, antes a gente tinha lá a biblioteca, o livro, continuamos tendo, mas agora os sites são as ferramentas, né, mais acessíveis aí que todo mundo procura. Qual que é o problema do Braille? Bom, é óbvio, qualquer um pode escrever qualquer coisa ali, não é só lá, né? Tem outros sites, eu coloquei esse que é o mais utilizado ultimamente. Então, qualquer um pode escrever, você não precisa ter conhecimento sobre aquilo, você não precisa ter estudo, pesquisa, você vai lá e escreve a resposta. E aí vai ser votada a resposta, vão ser colocadas lá e as pessoas copiam. Então, como é que você sabe que aquilo está certo ou não, né? Da mesma forma, o Wikipédia é bem mais organizado, mas é uma enciclopédia livre, ou seja, todos têm acesso a serem autores do Wikipédia. Existe um grupo que revisa, mas até que essa revisão seja feita, você não sabe se aquele conteúdo está correto ou não. Então, vamos evitar esses sites e vamos pesquisar em outros espaços, prestando atenção em alguns aspectos. Por exemplo, quem escreveu aquele material? Quem é esse autor? Ele realmente tem estudo sobre isso? Ele realmente é formado nessa área? Ele coloca as referências de onde buscou aqueles dados? Será que aquele texto é uma opinião pessoal ou aquele texto traz alguns dados, algumas pesquisas, algumas fontes, algumas leituras que fundamentam aquilo? Outra coisa, devemos evitar também, na verdade, ficar só com o conteúdo de um único lugar, de um único espaço, né? Então, muitas pesquisas os alunos fazem iniciais assim, e vê num site, pronto, é como se fosse uma verdade absoluta. Não, eu preciso confrontar aquelas informações, né? Ou seja, sobre o mesmo tema, eu vou ter vários lugares para eu verificar se aquilo é real ou não, se aquilo confere com a verdade ou não, se aquilo é um tema de pesquisa, se aquilo é um conhecimento. Então, é importante eu fazer os recortes de vários espaços e também confrontar ali para ver o que diz que é igual ao do outro ou não. Ou seja, é importante eu saber sobre esse autor, é importante eu saber se tem referência, se é opinião, se não é. É importante também eu pesquisar em mais de um lugar, isso é fundamental, tá? E aí, dando continuidade, para dar início, né?
Pensando no que a gente chama normalmente na escola de pesquisa, mas que nós vamos ver que não é bem uma pesquisa, né, tá até entre aspas aqui, quando o professor pede um trabalho sobre tal tema, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, com alguns alunos sobre, dentro do contexto da história, sobre alguns temas para gerarem debates na sala de aula. Então, por exemplo, o movimento do sem terra. E aí um grupo tinha que ser a favor, o outro contra. Para eu pesquisar sobre isso, né, eu pedi também um trabalho escrito, ou seja, uma pesquisa que era de reprodução, sim, de conteúdos da internet, mas as pessoas precisavam pesquisar as informações, organizar de forma lógica as informações e formatar isso dentro de um padrão. E normalmente esse padrão não é regra geral, mas normalmente, dentro do que a gente viu aí da BNT, etc., a gente vai ter, na maioria dos lugares, pedindo papel A4, margem superior à esquerda 3, inferior à direita 2 centímetros, o espaçamento entre linhas 1,5, parágrafo 2 centímetros, fonte Times ou Arial, e aí cuidado, que às vezes se você copia algum trecho de algum site e cola, se você cola simplesmente ele vem com a formatação de lá, e aí quando você vai ver o trabalho tem várias formatações. Não, eu tenho que ter uma formatação única, uma fonte única, uma letra única no trabalho inteiro, um tamanho único, exceto por citação, né? Citação longa, que a gente chama. O que é citação longa? Quando eu copio exatamente algo igual de que alguém falou, e aí eu vou ter uma formatação específica, né? E no final eu vou colocar a referência de quem falou isso e onde está isso. Até porque é importante a gente saber essas coisas, porque no nosso país existe uma lei relacionada ao plágio. Como assim? Se eu copio algo de alguém, alguma ideia, algum texto, seja o que for, portanto não é meu, e eu copio, coloco e não coloco de quem é, não coloco a referência, eu estou dando a entender que é meu, portanto eu me apropriei de algo que não é meu. E aí, isso é crime no nosso país. Então, eu preciso saber identificar quando eu copio algo de alguém da forma correta, né, de acordo com as normas, para poder estar agindo de acordo com o que é solicitado aqui. Então, aqui, para a gente ver melhor, eu resolvi pegar um modelinho que nós usamos aí. Deixa eu só mudar aqui a apresentação e aí eu vou direto para o modelo. Aqui. Então, esse seria um modelinho com a padronização de formatação de texto. Por exemplo, né? Você vai pegar ali um Word, aqui no caso eu fiz uma capa fictícia, né? E vejam, a fonte aqui em cima é Arial ou Times, vai ser 12, mesmo que seja título, mesmo que seja o texto, é sempre 12, é sempre o mesmo tamanho. O que vai mudar, por exemplo, aqui, como eu estou colocando como um título, tá tudo em caixa alta, ou seja, tudo em letra maiúscula. E quando for texto normal, vai estar assim, normal. Tudo aqui na capa está centralizado, né? Está no meio. No entanto, o texto todo normalmente vai estar justificado, que é esse aqui, né? Que é todo retinho. E aí, para saber o espaçamento entre as linhas, você vai aqui em parágrafo, espaçamento entre linhas, 1,5. E aqui o resto tudo zero, vejam só. Justificado, 1,5, 0, 0, 0. Ok. Então, essa é a minha formatação. Aqui eu pus um modelinho, né, do que era um trabalho básico lá de pesquisa, como eu dei o exemplo dos debates. Então, aqui o nome da instituição, o nome das pessoas, a sala, tudo em caixa alta, o tema aqui no meio, no final, Santos 2022. Uma introdução, que é uma apresentação sobre o tema geral, o que é esse tema, o que fundamenta, né, esse tema, esse trabalho, o desenvolvimento daquilo que foi solicitado, as considerações finais, que é o que foi compreendido a partir do trabalho. E as referências, que é justamente, né, da onde foram retiradas tudo que foi colocado no trabalho. Sendo, normalmente, essa é a norma para livro, né, o sobrenome do autor em letra de forma maiúscula, vírgula o nome, ponto título da obra, ponto edição, ponto cidade, 2 pontos editora, vírgula ano. E se for algum texto de site, algo do tipo, a gente permanece aqui, né, o sobrenome, o nome, o título, disponível em site completo e dia de acesso, tá? Então, esse seria um modelinho mais ou menos padrão para ajudar vocês. Mas agora a gente dá continuidade aqui, falando então de pesquisa de verdade, porque é isso que a gente aprende a fazer na escola
todos os nossos anos da educação básica, na verdade, são pesquisas, mas não é o que a gente entende como pesquisa científica de fato, que é o que ocorre nas universidades, é o que ocorre nos laboratórios, é o que ocorre aí na academia, que a gente chama, né? Então, o que é essa pesquisa de verdade, vamos dizer assim? É o conjunto de ações propostas para encontrar a solução de um problema, que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não tem informações, não se tem informações para solucioná-lo. Ou seja, toda pesquisa ela parte de uma situação que se quer resolver, né? Ou seja, eu quero, sei lá, descobrir a cura do câncer. Vamos tentar pensar na vacina para o Covid, que foi esse momento que a gente está vivendo. Então, as pesquisas, desde as científicas, relacionadas à biologia, as questões exatas, mas também as pesquisas nas ciências humanas, né? Como é que funciona a sociedade capitalista atual? Então, sempre partem de perguntas que querem ser pesquisadas, que a gente não tem uma resposta pronta, rápida, né? Então, a partir dessas perguntas, a gente tem critérios para desenvolver uma pesquisa, para que depois a gente tenha alguns resultados, né, sobre isso que a gente está tentando entender melhor. Quais as etapas de uma pesquisa, então? Primeiro se elabora um projeto, ou seja, a gente vai organizar como é que a gente vai fazer essa pesquisa. Depois, a execução, de fato, da pesquisa, tem que coletar dados, organizar os dados, analisar e discutir os resultados e concluir. E a apresentação dos resultados, que normalmente, né, tem um artigo, uma monografia, tese, trabalho escolar, etc. Como elaborar esse projeto, que é a primeira etapa? Esse projeto significa projetar-se, né? A gente se lança para frente. Como a gente vai fazer? O que a gente pretende? Não significa necessariamente que a gente vai fazer exatamente o que a gente projetou, mas é importante a gente se planejar, né? Projetar para depois conseguir se organizar melhor para chegar no que a gente deseja, tá? Então, a gente tem algumas etapas de um projeto de pesquisa mesmo, né? Tanto que a gente está falando agora aqui de uma pesquisa que a gente trabalha normalmente em iniciação científica. Tem até algumas universidades que agora estão em diálogo com alunos do ensino médio para começar essa iniciação científica desde o ensino médio dentro da universidade. E aí, como é que faz esse projeto para fazer uma iniciação científica? Primeiro tem que criar um título, né? E nesse título tem que estar de acordo com aquilo que você quer pesquisar, com a questão, problema que você quer desenvolver. Uma introdução, que é uma breve apresentação desse tema que você quer pesquisar. O problema de pesquisa é justamente essa pergunta, né? Opa, voltando aqui. Essa pergunta que você está querendo saber a resposta, que você está querendo investigar, né? Os objetivos, que é onde você quer chegar com isso, né? Então, olha, meu problema é quais as consequências na sociedade atual desses 2 anos aí de pandemia, sei lá. E aí os objetivos é entender melhor como é que funciona isso, quais foram as relações que nós vivemos, o que a gente deixou de fazer, por que para algumas parcelas, né, da população quase não houve mudança na vida. Então, são problemas, desculpa, os objetivos é justamente o que a gente quer fazer no final, são ações que a gente está esperando no final, que a gente consiga resolver, que a gente consiga chegar. A justificativa é justamente você explicar o porquê que é importante falar sobre isso, né? É a relevância do seu tema. Por que a gente tem que falar sobre isso atualmente? A revisão de literatura é uma pesquisa sobre o que já foi falado sobre esse tema. Então é importante, quando eu vou fazer uma pesquisa, saber tudo que já foi falado sobre isso, para de repente não estar falando alguma coisa que eu acho que é nova e já foi falado várias vezes. Então eu preciso fazer uma revisão de literatura. Metodologia. Os métodos que eu vou usar para chegar a algum resultado, e aí esses métodos existem critérios já científicos que a gente aos poucos vai conhecer. Os recursos, né? O que eu preciso para desenvolver essa pesquisa? Então, se precisa de comprar algumas coisas, se precisa de dinheiro, se precisa de aparelho, se precisa de transporte, o que eu preciso para desenvolver isso? Um cronograma das atividades, então, para me organizar, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois aquilo, qual é a sequência desse cronograma? As referências, que é justamente as fontes de onde eu estou pesquisando, quais são minhas bases de pesquisa.
E sempre numa pesquisa, por mais que seja uma pesquisa prática, eu preciso de uma fundamentação teórica, eu preciso ter autores que me ajudem a pensar, eu preciso ter leituras que me ajudem a pensar naquela resposta. E apêndices e anexos são coisas que eu vou, né, colocar ali como comprovações que, às vezes, são coisas que eu quero acrescentar no meu projeto. Isso é um projeto. Então, eu tenho um tema, eu crio um título, a partir disso eu tenho um problema que eu quero pensar, e eu preciso de todos esses critérios dentro de um projeto. Então, vale pensar ali que as referências que eu falei têm um critério, já falei para vocês de algumas, né? Por exemplo, livros, mas tem artigos online, como é que eu cito a Constituição Federal, como é que eu cito artigo de revista, uma tese, então tem toda uma formatação, mas isso aqui vocês encontram tranquilamente na internet, né? Como citar referência de livro, Constituição e por aí vai. E aí, né, dentro dessas metodologias e procedimentos que eu falei para vocês de uma pesquisa de fato, a gente tem os procedimentos, que é a pesquisa bibliográfica, que é uma pesquisa que só está embasada realmente em leituras, análise de leituras e fazer uma conclusão em análise de leituras, né, de livros e sites, etc., documentos. A pesquisa experimental, que já não é necessariamente só de leituras, ela parte da leitura, todas elas vão partir de uma leitura, de uma base teórica, mas experimental vai para a experiência, assim como a de campo, que vai atuar no lugar, no espaço que vai ser pesquisado também. O instrumento de coleta de dados, ou seja, como é que eu vou coletar esses dados para depois chegar em algum resultado. Pode ser um questionário que eu vou passar para algumas pessoas que tem a ver com aquilo que eu estou pesquisando. Pode ser uma entrevista, ao invés de questionário, eu vou entrevistar essas pessoas ou observar. Então, eu posso observar, por exemplo, um espaço que eu vou estar pesquisando, ou algum ser, algum objeto, ou seja o que for, uma relação e por aí vai. Para finalizar, então, para que essa iniciação científica ou falar em trabalho acadêmico no ensino médio? E o que isso ajuda na formação pessoal do jovem, mas também profissional? Né? E aí eu faço um texto de conclusão para a gente se despedindo. Fazer parte desse universo acadêmico, conhecendo um pouco mais sobre a ciência, pesquisa e formas de divulgação dessas, insere esse estudante em um espaço privilegiado de saberes, auxilia no desenvolvimento de uma postura mais crítica perante a realidade e o próprio conhecimento. E isso certamente impactará nas diferentes esferas da sua vida. Ou seja, ciência não é só algo que um cientista doido dos cabelos arrepiados faz lá no laboratório, né? Ciência é acessível e ciência é conhecimento, né? Não é conhecimento do WhatsApp, é conhecimento aprofundado, é fundamentado. Ademais, a pesquisa fará com que o estudante tenha contato com outros profissionais que atuam na academia, né, nas faculdades, na universidade, né, e por aí vai. E isso é uma ótima oportunidade de enriquecimento cultural, pessoal e profissional. Uma experiência que fica no currículo, mas também no crescimento e desenvolvimento pessoal do jovem. Tá? Então, aqui para saber mais, algumas coisas sobre a importância da iniciação científica no ensino médio. E essa, então, é a dica de hoje. Eu agradeço aí a participação de todos, o acompanhamento até agora. E um grande abraço. Espero ter ajudado aí vocês. Até mais.